Professor Cláudio, chegou o seu momento de brilhar. Não que o senhor não brilhe sempre na Assembleia, né? O melhor deputado estadual do Rio Grande do Sul, do Brasil, no meu ponto de vista, né? Vamos lá, professor. Primeiro, precatórios, print 1. Primeiro print. Vamos botar na tela aí. Isso aqui tá causando um alvoroço na esquerda. Há umas 4 semanas atrás, isso aqui não é novo do Ciro, ele já tinha falado isso numa entrevista. Quando ele falou, eu mandei pro meu gabinete. Você dá uma olhada nisso aqui pra ver se tem... Precatório. Tu quer explicar rapidinho o que é precatório? Então eu vou explicar tudo ali. Bom, o que é um precatório? É quando uma sentença transitada em julgado vira uma dívida do governo contra alguém. Certo? Essa pessoa tem o direito de receber, isso vira um precatório, vira um título, que pode ou não ser vendido. Certo? É um ativo. É um ativo. Então, o Ivan ganhou uma ação contra o Estado. O Estado tem que pagar para ele 100 mil. Ele entra numa fila para receber. E ele tem na mão um precatório. Ele pode vender esse título para mim, que eu vou dizer não. Como eu tenho risco, eu não sei quando vou receber, talvez o Estado não me pague, não sei o quê, eu te pago 50 mil. Ele diz, beleza, melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Certo? O que o Ciro Gomes alega? O Ciro Gomes alega que o PT, quando pagou 93 bilhões de reais, ele tinha, de certa forma, uma informação privilegiada aos bancos, dizendo o seguinte, eu vou pagar um monte de dinheiro, vocês se preparem. E aí os bancos teriam ido ao mercado, comprado todos os títulos precatórios antecipados, né, com deságio, para ganhar o spread. Eu pesquisei na transparência, para saber exatamente para quem foi pago os 93 bi. Ele não aparece na Transparência Internacional, no portal da Transparência, um valor excedente para bancos. Tá em linha com a média. E tá em linha... E aí, alguém num grupo lá disse, olha, mas se ele tivesse criado um fundo? Fui atrás dos fundos, os pagamentos são irrisórios. Me parece uma bravata do Ciro Gomes. Mas eu não tô aqui para defender o PT, porque tudo que vem do PT, a gente sabe, tem cara e jeito de novo. Certo? Então nós vamos pro outro print. Vamos pro outro print lá, Daia. Bota ali. Então esse aí parece espuma. Isso aqui tem rolo. No dia 28 de fevereiro, o Jean Paul Prats, o homem presidente da Petrobras, deu uma entrevista que eu fiquei olhando de que troço mais ridículo. Uma entrevista sem pé nem cabeça, falando sobre que ia reduzir investimento, que ele ia... não ia mais distribuir dividendo, que agora, é tão esdrúxulo que ele tá com a corda no pescoço agora. Hoje teve reunião, inclusive. Que ele ia fazer investimento em eólica e solar. Digo, puxa, o que aconteceu com a Petrobras naquele dia? Caiu 6%. Uma entrevista... Derrubou 6%. Feita do nada. Um pouquinho antes dele dar essa entrevista, que só ele sabia o que ia falar, alguém apostou na queda das ações da Petrobras na Bolsa de Valores. Então eu vou dar números pra vocês. Eles comparam 33 milhões de derivativos. Opções. Opções. Pra quem não entende, é como se fosse um seguro. Seguro de carro. Eu sempre uso seguro de carro. Tu tem um carro, então, por exemplo, tu tem um carro que vale 50 mil, tu compra um seguro por R$1.000, e aí se o carro der PT, né, perca total, tu ganha o teu 50 mil. Isso vale pra ações. Então, por exemplo, a Petrobras tá R$30, tu compra um seguro pra vender a 25. Aí tu vai dizer, pô, isso aí não vale nada. Não vale nada até... Ela não derreter. Até ela não derreter e a 20. Daí que o que tu pagou 2 centavos, ela tá valendo no mínimo R$5 se ela foi a 20. Que é a diferença dos 20 pros 25. Porque tu tá comprando, pessoal, um direito de vender a ação a um preço que ela não vale mais. E aí vai lá, professor, complementa. Chama-se put, esse tipo de opção. Put, P-U-T. Sem o A. Ele comprou 33 milhões de puts a 20 centavos. Ele investiu 6,6 milhões apostando que a Petrobras ia cair. Sabem quanto que ele ganhou no final do dia? Meu Deus. Ele vendeu por 27,3 milhões. É 20,7 milhões de lucro. Putz. Numa operação. É putz mesmo. Essa operação, ela é registrada. Sim. Porque tudo que tu faz em bolsa fica registrado no Booking. Isso. Então você consegue ver quem comprou, como comprou e na hora que comprou. Como que alguém sabia qual o teor da entrevista anômala do Jean Paul Prats do foda do nada. Existem diversas formas de corrupção. Esta é uma informação privilegiada. Eu gostaria de saber por que a CVM, né, ou os órgãos não pegam isso e trazem, ou a imprensa não traz isso à tona. Porque isso é um escândalo. Mais do que os 2 milhões da véspera do resultado. Que também houve. Isso se repetiu, né, professor? Se repetiu. Mas os 2 milhões de opções, queriam também apostando na queda, ainda poderia dizer o seguinte, não, acho que vai cair. Porque eu acho que o resultado é ruim, vou apostar contra. E daqui a pouco o cara teve muita sorte, caiu demais. Os 2 milhões... Ok. Acho suspeito, mas eu não diria. Essa aqui eu tenho 100%. Se investigar, é esquema de aposta. Sabe aquele troço lá? O cara dá 6 milhões de reais a pessoa comprou. Chuta o peito pela lateral. Diz, não, e assim, para as pessoas... Vamos explicar, assim, para entenderem um pouco mais. Essas opções de venda, elas, conforme vai passando os minutos, né, elas vão perdendo valor. É muito rápido. Porque não vai acontecendo nada, vai ficando claro que a ação não vai cair. E aí o que acontece? Vamos supor que vamos voltar pro seguro de carro, Bressa. Vamos supor que tu informe a seguradora que o teu carro vai ficar nos próximos 6 meses na garagem fechado.
automaticamente o teu risco é muito menor de bater, de roubarem, né? Basicamente é a equação. Conforme o tempo vai passando, ela vai perdendo valor. Então o cara que botou 6 milhões, ele em algumas horas ele já teria 5 milhões, mais algumas horas 4 milhões, e 2 dias depois ele não teria mais nada. Elas viram pó. Essa é a que a gente chama no mercado. Se a ação não cai. Se a ação não cai. Se a ação não cai, elas viram zero numa data E nesse caso específico, alguém foi iluminado e do nada triplicou o investimento. Deus tocou o coraçãozinho dele. É isso, Deus tocou o coração, né? Deve ter vindo. Triplicou o investimento no dia. Mandinar, né? Isso sim É rolo. é roubo. Mas do governo do PT. Ciro Gomes, bravata. O que eu não consigo entender é como o meu gabinete, que tem 10 assessores, conseguiu descobrir algo que os gabinetes do PT, que tem 200, ainda não descobriram. Estão apanhando. Pra rebater. Porque eles nem sabem o que fazer. O que chamou a atenção, né, professor? Foi os 90 milhões aí, mais de 90 milhões pagos em precatórios. 93 bi. Que é Eu vou dizer por quê. Vocês querem que eu diga por que que o PT defendeu, foi no STF pra pagar? Por 2 razões. A primeira é que era extra-teto. Então não atrapalhava Só tinha uma questão de opinião pública, porque o déficit foi 230, mas era extra-teto. E eles entendem que 93 bi na mão das pessoas impulsiona a economia. Sim, eles querem. E eles estão precisando empurrar o carro, porque o carro tá parando. O carro tá pifado. O motor engasopou, entendeu? O motor da economia engasopou e eles precisam empurrar. Então eles apostaram exatamente para poder Aumentar o consumo. aumentar o consumo. Vamos lá.